A galera adorou o primeiro mutirão digital Lula Livre e pediu mais. Anotem aí, sábado, dia 27, teremos a segunda edição. O mutirão digital Lula Livre pela Vida, pela Democracia receberá diversas personalidades para a live que começa às 15 horas. Sobre a pandemia, vamos conversar com o médico Pedro Tourinho, a médica Júlia Rocha e o sociólogo Luiz Carlos Batista. Para o momento de fé da nossa live, confirmar a presença o padre Júlio Lancelotti e a Ialorixá Mãe Neide Oyadoxum. A atriz Lucélia Santos e o ator Gregório do Vivier participarão da mesa Democracia e Cultura. E João Pedro Stedley, do MST, falará sobre a perspectiva da campanha Lula Livre, Anula STF e do calendário político da Frente Popular. No dia 28 de junho, domingo, cidadãos brasileiros residentes no exterior farão o ato mundial Stop Bolsonaro. As mobilizações vão acontecer nas redes sociais e nas ruas em pelo menos 24 países. Vamos combinar. Se tem uma pessoa que seguiu à risca o isolamento social, foi o Queiroz, hein? Tem razão, Preta, e quarentena das boas. Até ser preso, o faz-tudo de Bolsonaro fazia até churrasco. E tudo isso, pasmem, na casa do advogado Frederico Assef, advogado de Jair Bolsonaro e de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Já está prendido, então dois em cima da mesa, eu coloquei os dois no avião e estão desligados. Está aqui o lacre e a sacola. Fabrício Queiroz é peça importante para entender as relações da família Bolsonaro com as milícias, o assassinato de Marielle Franco e a montagem de um esquema de fake news para eleger Bolsonaro presidente. As investigações sobre desvios de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro apontam Queiroz como operador dos fluxos de dinheiro do gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. O esquema conhecido como rachadinha consiste em recuperar uma parte dos salários pagos aos assessores contratados pelos deputados. Os recursos alimentariam uma rede maior de corrupção e lavagem de dinheiro produto de crimes. Outra investigação apura se os Bolsonaro receberam informação privilegiada da Polícia Federal durante as eleições. Segundo o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, um informante de dentro da PF revelou logo após o primeiro turno de 2018 que Queiroz seria pego pela investigação das rachadinhas. A fonte também avisou que a operação seria atrasada para não prejudicar a eleição de Bolsonaro. Queiroz e sua filha Natália, contratada no gabinete de Jair Bolsonaro e também investigada, foram demitidos no dia 15 de outubro. A esposa de Queiroz, Márcia Guiar, é procurada pela polícia porque pode revelar detalhes dessas relações criminosas. Bolsonaro sabia que Queiroz estava abrigado por Assef. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Se sabia, por que não falou? Qual ajuda deu a Queiroz? Como operaram os esquemas que ajudaram na eleição de Bolsonaro? E Sérgio Moro? Vai dizer que não sabia o paradeiro do Queiroz? 4 meses de pandemia no Brasil. Quase 55 mil mortes. 1.200.000 pessoas contaminadas. Com mais de 120 mil mortes, maio de 2020 foi o mês com o maior número de mortes da história do Brasil. A principal causa foi o novo coronavírus. Bolsonaro é o principal responsável por essa tragédia. Na primeira vez que falou da pandemia em 6 de março, Bolsonaro disse não haver motivo para pânico. 4 dias depois, chamou de fantasia a preocupação que já assolava a Ásia, Europa e Estados Unidos. A primeira morte, em 17 de março, não provocou nenhuma reação de Bolsonaro. Em 24 de março, quando já tínhamos 46 mortes, chamou a doença de gripezinha em cadeia nacional. E ainda estimulou a reabertura do comércio e a volta das atividades escolares. Em 26 de março, disse que o brasileiro precisava ser estudado, porque não pega nada. Quando as mortes alcançaram a casa dos 3 dígitos, Bolsonaro se superou mais uma vez na falta de empatia. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Em abril, Bolsonaro intensificava seu perfil genocida.
No dia 20, o Brasil já tinha mais de 2.500 mortes. A resposta de Bolsonaro ao agravamento da crise foi: queremos voltar ao trabalho e não sou coveiro. Quando ultrapassamos a China em número de vítimas fatais, a reação foi estarrecedora. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 2 semanas depois, eram mais de 10.000 vidas perdidas para o vírus e a inação criminosa do presidente. Mas ele fugiu novamente da responsabilidade. Tá morrendo gente. Tá, lamento. 2 dias depois, chamou o isolamento de tirania em sua conta de Twitter. A essa altura, o Brasil passava a registrar mais de 1.000 mortes por dia. Enquanto isso, Bolsonaro debochava das vítimas em live. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Em 8 de junho, com mais de 30.000 mortes de brasileiros e brasileiras nas costas, Bolsonaro disse que morrer é o destino de todo mundo. No dia seguinte, chamou a OMS de irresponsável pelo alarde que fez sobre a pandemia. Em 11 de junho, Bolsonaro vetou o projeto que proibia o despejo de inquilinos por falta de pagamento. Liberou a realização de festas em condomínio. Mais um drama para os pobres e mais um incentivo para as aglomerações. Aglomerações que ele mesmo incentivou e das quais participou sempre sem máscara. Com atraso, a Justiça Federal determinou nesta semana que o presidente seja multado se sair sem a proteção. Então a gente apela aqui aos seus governadores, prefeitos, que obviamente com responsabilidade comecem a abrir o comércio, porque novas informações vêm do mundo todo, vêm da OMS através dos seus equívocos, que talvez tenha havido um pouco de exagero no trato dessa questão. O ex-presidente Lula reagiu várias vezes a tantas irresponsabilidades. Em sua conta no Twitter, Lula escreveu: o Brasil atingiu hoje a triste marca de 1 milhão de casos do coronavírus. O impeachment de Bolsonaro não é uma questão política. É a única alternativa se quisermos defender a vida.